Oi pessoal, que tal fazer uma revisão do direito societário, dos principais institutos das sociedades empresariais? Eu sou Nadia Alice Francisquini de Souza, advogada, doutora em Direito, professora e convido vocês para assistir essa live que eu fiz para os meus alunos no Instagram, contendo os principais institutos do direito empresarial e do direito societário. Antes do vídeo, não deixem de curtir, de ativar o sininho para ver os próximos vídeos que eu vou subir. Deixe seus comentários, tá? Beijos, espero que gostem. É uma live acadêmica, não tem nada a ver com a parte do coronavírus, nem nada que está acontecendo hoje, por aí, na situação hoje do dia a dia. Então eu vou tratar exclusivamente da parte de revisão do direito societário, das sociedades, ver se aí dá um apanhado sobre as sociedades e eventualmente tirar as dúvidas que vocês tenham sobre o direito societário, sobre as sociedades empresariais, beleza? Acho que o pessoal já tá entrando, já tem uns minutinhos aí. O pessoal vai entrando aos poucos, depois o pessoal também pega a live gravada que eu vou subir no canal do YouTube. E vou deixar à disposição aqui no Instagram também para acompanhar, quem quiser pegar depois, quem não puder entrar ao vivo aí para ver, para acompanhar. Tá? E aí, então, bora lá falar um pouquinho sobre o direito societário. Sobre as sociedades empresariais. O que são as sociedades empresariais? Para a gente entender um pouco sobre as sociedades empresariais, a gente precisa ver o artigo 966 do Código Civil, que diz que empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. Então, empresário é aquele que exerce atividade empresarial. Esse empresário pode ser de três tipos. Tá? O empresário individual, aquele que assume sozinho o risco da atividade. A EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, que é aquele exercido pela... Oi, João, tudo bem? É aquele que exerce sozinho a atividade empresarial, tá? Florai. E as sociedades empresariais, que pelo conceito previsto no artigo 981, tá? E aí, João entrou, João Glicério, grande amigo meu, professor de Direito Empresarial, a gente tá precisando marcar uma live para pôr esse povo para estudar empresarial, viu, João? Tá? E se o povo começa a estudar, larga essa quarentena de lado e vai estudar empresarial um pouquinho. Então, eu tô aqui fazendo a revisão de direito societário pro pessoal que entrou agora. A gente tá relembrando os conceitos de empresário, quem são os empresários, o empresário individual, a EIRELI, e as sociedades empresariais. O empresário individual, que exerce sozinho o conceito da atividade empresarial. A EIRELI, que é formada por uma única pessoa, e pessoa física ou pessoa jurídica, que está previsto no 980A do Código Civil, tá? Que tem que ter capital social mínimo de 100 salários mínimos na data da Constituição. E as sociedades. As sociedades empresariais, elas têm previsão no Código Civil, no artigo 981 e seguintes, tá? E há exigência no conceito do 981 de pessoas, celebram contrato de sociedade as pessoas que... E aí há a exigência da pluralidade. Essa questão da pluralidade, hoje nós já estamos discutindo se há necessidade da pluralidade ou não, porque o Estatuto da Liberdade Econômica da metade do ano passado, de 2019, ele criou a possibilidade da sociedade limitada unipessoal. Por enquanto é só limitada, que pode ser unipessoal, mas ainda assim é uma sociedade limitada, a sociedade criada e constituída a partir de uma única pessoa. Muitos discutiu-se na época se a EIRELI não iria morrer com a sociedade limitada unipessoal. E há sim uma tendência da morte da EIRELI com a sociedade limitada unipessoal, até porque eu não tenho mais a necessidade do capital social mínimo na EIRELI de 100 salários mínimos. Nas sociedades limitadas eu não tenho essa exigência.
Então, como eu não tenho essa exigência na sociedade limitada do capital social mínimo de 100 salários mínimos, há uma tendência de que eu não faça a EIRELI e opte por fazer a sociedade limitada unipessoal. Entenderam? Tá? Além desse requisito da pluralidade, você vai ter o requisito do ânimos, da vontade de estar dentro de uma sociedade, a vontade de contribuir para uma sociedade, a vontade de ser sócio, a necessidade dessa vontade de ser sócio para formar a sociedade. É normal as pessoas perguntarem: e o registro? O registro não é requisito para ser sociedade? Não, o registro não é requisito para ser sociedade. O registro é requisito para ser pessoa jurídica. A pessoa jurídica é que ela nasce com o registro, não as sociedades. As sociedades, elas nascem com a união, no caso, 2 ou mais pessoas, com o fim de participar de uma sociedade, de participar de uma estrutura social. O registro, ele é requisito para ser pessoa jurídica, para ser uma sociedade personificada, um ser capaz de adquirir direitos e contrair obrigações, tá? Que vai nascer com o registro. Tem sociedade sem registro? Sim, tem sociedade sem registro. A sociedade em comum e a sociedade em conta de participação são as 2 sociedades sem registro. A sociedade em comum é a sociedade sem registro por sua natureza, tá? Ou seja, ela se dá justamente porque os sócios não levaram o contrato, não fizeram contrato, não fizeram registro. E a sociedade em conta de participação, ela é uma sociedade contratual. A sociedade em conta de participação é uma sociedade de investimento. Eu coloco o meu dinheiro, eu investidor, coloco o meu dinheiro na mão de alguém que exerça a atividade e essa sociedade é só entre as partes. Então essa sociedade ela não existe para terceiro. Então a gente diz que a sociedade em conta de participação é uma sociedade oculta, é uma sociedade contratual que só existe entre os sócios, certo? Então o registro ele vai ser requisito para que passe a existir a pessoa jurídica. Eu vou ter o registro para a existência da pessoa jurídica, não para a existência da sociedade. Eu vou falar um pouquinho de cada sociedade, mas antes de falar das sociedades, eu queria relembrar com vocês as relações societárias. As relações societárias, as relações que as sociedades mantêm entre si. Oi, Dai. As sociedades as relações que as sociedades mantêm entre si. Você tem a relação de controle, a relação de coligação, a relação de simples participação, as holdings, os grupos, os consórcios, as joint ventures e as subsidiárias integrais. Essas são as relações que as sociedades podem manter. Tá? A primeira relação, a relação de controle, é onde quando uma sociedade ela detém capital social de outra sociedade suficiente para tomar as decisões sozinho. Uma sociedade de controle é uma sociedade que tem um chefe. Esse chefe, ele toma todas as decisões. Ele que manda, não importa o que os outros pensam, que decide é ele. Tá? É mais ou menos uma casa onde tem um único chefe. É uma casa que só tem a mãe e 3 filhos, por exemplo. Ela decide, eles têm que acatar o que eles dizem. Eu brinco sempre em sala de aula, que é mais ou menos eu em sala de aula. E o professor, os alunos podem argumentar, falar, mas quem decide a data das provas e a data das entregas do trabalho sou eu, então eu tenho a relação de controle. Isso é controle. Alguém tem capital social suficiente para tomar a decisão sozinho. Não importa o que os outros pensam, ele toma a decisão sozinho. Ok? Isso é uma relação de controle. Numa sociedade limitada, com cota e todos os sócios têm a mesma participação social, o mesmo tipo de participação social, a minha relação de controle vai ser aquele que detém
cotas inteiras superiores a 50%. Então esse vai ter controle sobre a sociedade. Não interessa o que os outros pensam, ele detém, ele manda, ele decide. A segunda relação societária é a relação de coligação. A relação de coligação é quando eu preciso de sócios que se organizem para juntos tomarem as decisões. As relações de coligação são muito parecidas com as relações dentro de um partido político em época de eleição. Um partido político ele não decide só, então não consegue eleger o seu candidato só, então ele precisa se coligar, ele precisa se juntar a outro para poder eleger seu candidato. Da mesma forma, dentro de uma sociedade, se eu não posso tomar as decisões sozinhas, eu me junto a outra sociedade, que também é sócia, ou a outro sócio não societário, para tomar essas decisões juntos nós. E aí, a Lei Código Civil diz, e a Lei 6.404 diz, que disse coligado aquele que tem mais de 10% do capital social e não controla. Ou seja, se eu tenho mais de 10% do capital social e não controlo, tá? Eu vou ser uma sociedade coligada. A última relação dessa linha é a relação de simples participação. É aquele que está ali, só participa, ele não tem maiores importâncias, ele não tem maior relação. É aquele que tem menos de 10% do capital. Porque ele com menos de 10% do capital, ainda que ele se junte a outro, esse outro tem que ser um coligado ou um controlador para poder a vontade dele ser aceita. O de menos de 10% do capital, ele não tem muito papel, ele não tem muito poder de voz. Então esse está participando só simplesmente por simples participação. A importância do controle da coligação e da simples participação está na participação recíproca entre as sociedades serem sócias entre si. Uma sociedade ser sócia da outra sociedade. Por exemplo, se a sociedade calçados é sócia da sociedade roupas limitada, tá? Calçado limitada é sócia das roupas limitada. A roupa limitada só pode ser sócia da calçado limitada se ambas tiverem dentro da sua participação menos de 10%, se for por simples participação. Se for por relação de controle, se for por participação de coligação, não há possibilidade de participação recíproca. Oi Eloá, oi Max, oi Tainara, tudo bem? Bem-vindos. A gente tá falando aqui sobre relação societária, tá? E aí, relação de controle, coligação, simples participação. Relembrando aí, controle decide sozinho, coligação tem mais de 10% do capital e não decide só, e simples participação tem menos de 10% do capital. Sendo que aquele que tem participação por menos de 10% do capital, aquele que está só participando na simples participação, ele pode ser sócio da sociedade da qual ele é sócio, desde que ambas atuem como simples participação. Então, a Calçados Limitada pode ser sócio da Roupas Limitada, e a Roupa Limitada pode ser sócio da Calçada Limitada, desde que ambos, em cada uma, tenha menos de 10% ou até 10% do capital social, beleza? Tá? Se vocês tiverem dúvida, coloquem aí nos comentários que eu vou lendo e aí eu vou tirando as dúvidas de vocês, beleza? Outra relação societária que gera muitas dúvidas é a relação de holding. O que é uma holding? Às vezes vocês veem, fulano criou uma holding, ele não sei o que é uma holding. Uma holding muito famosa é a máquina de vendas, que é a holding da Insinuante, que para nós aqui no Nordeste, que é a holding da Insinuante da Ricardo Eletro. E o que é uma holding? Uma holding é uma sociedade que tem como atividade principal ser sócia. Uma holding é uma sociedade onde a sua principal atividade, o principal ramo que ele atua, quando a gente vai lá ver qual é o CNAE na qual ela está inscrito, o Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, vai ser sócia, ter participação de outras sociedades. Isso é uma holding. Holding, ela pode ser uma holding limitada, pode ser uma holding SA, a estrutura da sociedade dela não importa. A holding, ela é uma sociedade que tem como atividade ser holding. Ou ser holding, desculpe. Holding é uma sociedade que tem como atividade ser sócia. Qual é a principal atividade dela?
ser sócia de outras sociedades. Ela pode ser constituída sobre vários tipos societários. Pode ser constituída sobre a limitada, ela pode ser constituída sobre a SA, ela pode ser constituída por vários tipos societários, porque o que caracteriza a holding não é o tipo societário, mas sim o que ela faz da vida, que é ser sócio. Tá? Obviamente, a maioria das holdings vão ser holdings de controle, porque não tem lógica eu querer ser sócio e não querer cuidar daquilo que eu tô cuidando como sócia. Outra relação societária que a gente tem é o grupo econômico, tá? O grupo são reuniões de pessoas jurídicas de sociedades diferentes. Diversas sociedades, elas se reúnem para atuar de uma forma definitiva e permanente em prol ou de uma marca ou de uma atividade. Quando você pega um grupo econômico, por exemplo, o grupo do Itaú, o grupo do Bradesco, você tem diversas pessoas jurídicas. Se você pegar o cartão, é uma pessoa jurídica, o segurador é uma pessoa jurídica, a previdência é outra pessoa jurídica. Cada uma tem um registro diferente, um CNPJ diferente, segue regras diferentes, até porque, por exemplo, uma operadora de cartão, administradora de cartão de crédito, ela segue regras do Bacen, uma seguradora, ela segue regras da SUSEP. Então, são pessoas jurídicas diferentes. Só que elas estão ali juntas, elas são oferecidas pelo mesmo gerente, eles usam o mesmo aplicativo, eles usam tudo uma mesma lógica para promover uma marca ou uma atividade que é atividade financeira, com isso baratear custos. Isso é um grupo. O grupo, a importância do grupo é que ele é permanente. O grupo ele é permanente, tá? E aí o importante do grupo é a responsabilidade. A responsabilidade do grupo vai ser sempre solidária para as obrigações tributárias, consumeristas e trabalhistas. A responsabilidade das pessoas jurídicas que compõem o grupo é sempre solidária para as obrigações consumeristas, trabalhistas e tributárias, tá? E aí, Kelsen? No mais, ela é subsidiária. As obrigações outras, a responsabilidade é subsidiária. Então, se você, por exemplo, tem um problema de consumerista com uma empresa do cartão de crédito do Grupo Bradesco, por exemplo, você pode acionar o banco, você pode acionar qualquer pessoa jurídica, ele tem obrigação solidária. Oi, Sadne, beijo. Se eu posso, porque posso acionar qualquer um, porque a obrigação é solidária. Da mesma forma vale para as obrigações tributárias e as obrigações trabalhistas. Para as demais é subsidiária. Se eu tenho uma obrigação civil que não é de natureza trabalhista, não é consumerista, não é tributário com cartão de crédito, administrador do cartão de crédito, eu só vou poder acionar as outras do grupo se essa não pagar. Por isso a gente fala que ela é subsidiária, tá? Muito parecido com o grupo, nós temos os consórcios. Os consórcios são reuniões de empresas de caráter temporário em prol de uma determinada atividade específica ou com prazo específico. Tá? Aqui na Bahia nós temos a CLN, que é o consórcio do Litoral Norte, que é uma via pedagiada que temos aqui no Litoral Norte. Tem empresas que formaram consórcio para o desenvolvimento da atividade específica de administrar a rodovia por um determinado lapso de tempo. Ainda que o tempo seja 200 anos, ainda assim é um tempo, tá? E aí, neste caso, a responsabilidade também solidária para as obrigações tributárias, trabalhistas e consumeristas, mas só no que se atém às obrigações do consórcio. Só naquilo em que tratar a atividade específica do consórcio. No que extrapolar a atividade do consórcio, eu não tenho mais a questão da responsabilidade, tá? Ainda nessa linha de contrato, você tem as joint ventures. As joint ventures são contratos pontuais para determinadas atividades pontual. E aí eu tenho a união de pessoas jurídicas exercendo também uma união, mas para exercer uma atividade pontual. E aí o exemplo clássico... Oi, Adriana. O exemplo clássico da joint venture é a divisão de um container. Eu estou trazendo um container, aluguei um container, vou para trazer mercadorias da China.
tá? Um container é grande, minhas mercadorias não ocupam um container todo. Então, eu posso fazer uma joint venture pontualmente para fazer determinada atividade, para exercer essa determinada atividade específica. Terminou o joint venture, cada um para si, cada um para o seu lado. A última relação que nós temos é a relação de subsidiária integral, onde eu tenho uma pessoa jurídica, SA nacional, que é sócia única de uma outra sociedade anônima. Tá? A subsidiária integral só existe e só é possível ser feito dentro das sociedades anônimas. Eu tenho uma sociedade anônima nacional, como por exemplo a Petrobras, ela é nacional, a Banco do Brasil ela é Petrobras, ela é nacional, tá? E aí eu tenho essa subsidiária, essa SA nacional, como única sócia de uma outra sociedade anônima, tá? Tainara pergunta aqui se na joint venture cada um assume a sua responsabilidade. Na joint venture as responsabilidades são solidárias, viu, Tainara? Na joint venture eu tenho responsabilidade solidária nas obrigações, porque é pontual e é como se eles fossem sócios naquele contrato específico. Então você tem solidário naquelas obrigações. Beleza? Então essas são as nossas relações societárias: controle, coligação, simples participação, holding, grupo econômico, consórcio societário, joint venture e subsidiária integral. Além das relações societárias, e aí quem tiver mais dúvida, igual a Tainara, pode fazer as dúvidas aí que eu vou responder todas, tá? Além das relações societárias, você tem as operações societárias, que são as modificações na estrutura das sociedades. Quando as sociedades elas se relacionam, mas no intuito de se mudar, no intuito de crescer ou diminuir, no intuito de se transformar. As operações é facinho lembrar, elas são 4, igual a matemática, tá? Transformação, incorporação, fusão e cisão. Transformação, incorporação, fusão e cisão. 4, simples, batata lembrar. A transformação é a mudança do tipo societário. Na transformação, eu mudo o tipo societário. Eu tenho um determinado tipo societário ou tipo de empresário. Eu tenho um empresário individual, por exemplo, que ele exerce sozinho as suas atividades. Agora eu não quero mais exercer como empresário individual. Eu quero passar a ser uma limitada unipessoal, que agora é possível. Beleza? Eu me adequo às regras dessa minha limitada unipessoal, faço o registro, mudo o contrato e aí eu me transformei. Tá? A ideia na transformação é que o empresário que tinha antes, ele continua existindo depois. Não há um empresário novo. É o mesmo empresário que existia antes, com a mesma atividade, com o mesmo ramo, com o mesmo lugar, na mesma sede, fazendo a mesma coisa, com o mesmo CNPJ, salvo para empresário individual, porque o cadastro de empresário individual do MEI ele é um pouquinho diferente, mas com exceção do MEI e do empresário individual, o CNPJ se mantém. Por exemplo, se eu mudar de limitada para anônimo, o CNPJ é o mesmo. Se eu mudar de anônima para limitada, o CNPJ também se mantém. Se eu sair de Eireli para limitada, mantém o mesmo CNPJ. Então, a ideia da transformação é que é só uma mudança da roupagem. O empresário é o mesmo, beleza? A segunda operação societária é a incorporação. Na incorporação eu tenho uma pessoa jurídica, uma sociedade que absorve outros empresários, que absorve outras sociedades ou outros empresários. Eu posso absorver um empresário individual, por exemplo. Neste caso da incorporação, a incorporadora, aquela que absorve, ela se mantém. E o incorporado, aquele que é absorvido, ele deixa de existir. E tudo que existia do incorporado passa a ser da incorporadora. Tudo. Patrimônio, ativos, dívidas, passivos,
funcionários também vai, contratos vão e os sócios também vão. Os sócios da incorporada passam agora a ser sócios da incorporadora, tá? Isso é muito fácil de lembrar quando a gente lembra de incorporação de imóveis. Às vezes fala, aquela companhia incorporou aquele terreno. Normalmente você fazia isso incorporando, colocava o dono do terreno como sócio da construtora e depois dava a ele parte do prédio, algumas unidades, pela participação societária. Então, você tem a incorporação como absorção. E aí a absorção é total, é de tudo, tá? Outra relação societária que a gente tem, e aí a terceira relação societária, não, desculpa meu povo. A terceira operação societária é a fusão. A fusão, eu tenho duas ou mais sociedades se juntando e fazendo nascer uma terceira totalmente nova. É obrigatório na fusão que nasça uma terceira totalmente nova. Se alguém falar, aquelas duas empresas A e B fundiram, mas A sobreviveu, isso não é uma fusão. Se A e B fundiram e A sobreviveu, isso é uma incorporação, isso não é fusão. A fusão, A e B fundiram e nasceu C. Aí sim é uma fusão. Como aconteceu com a Sadia e a Perdigão. A Sadia fundiu com a Perdigão e nasceu a BR Food, tá? Como aconteceu com a Brahma e a Antártica. A Brahma e a Antártica fundiram e nasceu a Ambev. Isso é uma fusão. Tem que nascer uma terceira totalmente nova. E quando eu falo que nasce uma terceira totalmente nova, é uma terceira formada por ativos e passivos e sócios das duas que fundiram, duas ou mais, tá? Eu estou dando o exemplo de duas, mas pode ser duas ou mais sociedades aqui dentro da fusão. E a última operação societária que a gente tem... Tainara, tem quantidade máxima de sociedade na fusão? Não, Tainara. O céu é o limite. Aí depende de quantas sociedades quiserem fundir, tá? E aí, em resposta à pergunta de Tainara sobre a quantidade máxima. Você tem a mínima, que é 2. 2 ou mais, e aí o máximo é o infinito e além. Depende muito de quantas quiserem fazer a operação. Ok? A última operação é a cisão. E aí, cisão vem de divisão. Cisão vem de racha, tá? De dividir mesmo. E aí eu tenho a divisão total, quando a cindida, a que foi dividida, deixa de existir, ou parcial, quando a cindida continua existindo. Ela só transfere parte do seu ativo a uma nova ou a uma já existente. Ativo e passivo, isso é importante. Eu não posso ter cisão leonina. Lembrem que um contrato leonino é aquele contrato em que eu dou todos os direitos para um e todos os deveres para outro. O contrato leonino não é aceito na nossa relação, no nosso sistema jurídico. Da mesma forma que eu não tenho contrato leonino, eu não posso ter cisão leonina. Eu não posso ter uma sociedade na qual eu cindo e tenho todos os direitos para uma sociedade e todos os deveres para outra. Ou seja, um leva todo o ativo e o outro leva todo o passivo. Isso não é possível, tá? Necessariamente, se eu levo ativo, eu tenho que levar passivo na mesma proporção. Ativo e passivo sempre na mesma proporção, beleza? E aí a gente viu também as operações societárias, tá? Eu passei um monte de... esqueci de passar os slides aqui, que eu tô acompanhando aqui para não perder nada. Ah, tá vendo? Já foi bom passar os slides para não me perder. O sócio dissidente. Nas operações transformação, incorporação, fusão e cisão, aquele sócio que não concorda com a operação chama-se sócio dissidente. Ele está regulado no artigo 230 da Lei de SA, tá? E o sócio dissidente, como eu já disse, é o sócio que não concorda com a operação. Só que não basta eu não concordar com a operação, não basta eu não concordar com a fusão, dizer, essa fusão não vai dar certo, essa fusão vai ser ruim. Eu tenho que exercer a minha dissidência. Eu tenho que dizer, eu quero que conste na ata da Assembleia que está aprovando a operação que eu não quero, que eu não concordo. Depois você tem um prazo de 30 dias
para exercer essa dissidência, para ratificar a dissidência, ou seja, para confirmar. Você tem até 30 dias. Pode fazer no dia seguinte a assembleia? Pode. Pode fazer no 30º dia? Pode, tá? Se passou 31 dias, aí já não pode mais. Qual é a vantagem da dissidência? A vantagem da dissidência é que eu resolvo a cota parte do sócio, tá? Eu vou resolver a cota parte do sócio liquidando. Não é só uma resolução de cota, eu vou resolver a cota parte, eu vou liquidar proporcionalmente a sociedade daquela medida que aquele sócio, no percentual que aquele sócio tem de participação. Não é só simplesmente pegar a parte dele de ação, de cota, pagar, tchau, vai embora. Não, eu tenho que liquidar a sociedade na proporção do qual ele é sócio. Beleza? E essas são as operações societárias. Agora a gente passa aqui, eu vou passar a falar sobre as sociedades em espécie. As sociedades em espécie nós temos a sociedade em comum, a em conta de participação, a em nome coletivo, a em comandita simples, a limitada, a anônima e em comandita por ações. Eu vou dar foco aqui nessa live na em comum, falar um pouco da em conta de participação, na limitada e na anônima, que são as principais, tá? A sociedade em comum é aquela sociedade que não tem personalidade jurídica porque ela não tem registro. Ou se teve registro, esse registro tornou-se irregular, tá? Tanto Fábio Loa, quem estudar por Fábio Loa normalmente ele acha que teria que ter uma diferença entre a sociedade em comum e a sociedade de fato, aquela que nunca teve registro, da irregular, que é aquela que já teve registro e perdeu o registro caiu, caducou. Mas o Código Civil não faz essa distinção. O Código Civil chama sociedade em comum, sociedade de fato, sociedade irregular, tudo a mesma coisa e trata tudo como se fosse a mesma coisa e da mesma regulamentação jurídica, tá? A principal importância dessa sociedade está na responsabilidade dos sócios. A responsabilidade dos sócios nessa sociedade, ela é uma responsabilidade ilimitada. Os sócios têm responsabilidade ilimitada. Como não tem pessoa jurídica para responder, como eu não tenho pessoa jurídica para assumir junto, porque eu não tenho registro, então nunca foi criado pessoa jurídica, ou se teve registro caiu, também caiu a pessoa jurídica, tá? Então os sócios, eles são responsáveis diretos. E eles são responsáveis solidariamente, eu não preciso acionar todos os sócios. Os sócios, eles têm lá a divisão interna deles, é problema deles, tá? Mas o terceiro que foi prejudicado, por exemplo, aquele que contratou com a sociedade, o funcionário que contratou com a sociedade, o funcionário que está ali na sociedade, ele vai acionar a pessoa jurídica? Não. Ele vai acionar o sócio. Precisa acionar todos os sócios? Não. Basta acionar o sócio que ele conhece. Esse sócio, ele é responsável por tudo. Essa é a grande sacada da sociedade em comum. É o que você precisa realmente saber sobre a sociedade em comum. Tá? Beleza? A outra sociedade aqui que a gente vai dar foco é a sociedade em conta de participação, que é a sociedade contratual, uma sociedade de investimento. Eu tenho duas classes de sócio. O sócio ostensivo, que é o sócio que exerce a atividade, que é o sócio que está à frente da atividade. E o sócio oculto, o sócio investidor, que é o sócio que investe na sociedade. Tá? A sociedade em conta de participação necessariamente é uma sociedade temporária. Necessariamente eu tenho que ter um tempo para que eu acabe com essa sociedade e devolva ao investidor o capital mais os lucros auferidos da sociedade e da atividade. Mas a ideia da conta de participação é que só quem responde pela atividade é o sócio ostensivo. Então, quem é que responde ilimitadamente por essa atividade é o sócio ostensivo. O sócio ostensivo que está à frente da atividade é ele que responde por essa atividade. O sócio oculto, o sócio investidor, ele responde limitadamente pela atividade.
Pela atividade, não, desculpa, pela sociedade. Ele não responde pela atividade, ele responde limitadamente no capital investido. Ou seja, se der algum problema, se o ostensivo falir, por exemplo, ele perde o capital que ele investiu, tá? Aí sim a gente tem as regras da sociedade limitada. A sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ação, elas são sociedades menos importantes, assim por dizer. Por quê? Porque ela tem sócios com responsabilidade limitada na sua essência. E desde que você tenha a sociedade limitada e a própria EIRELI, que permite uma limitação da responsabilidade dos sócios, essas sociedades elas quase que morreram praticamente no registro, na sua importância. É eventualmente muito raro, ela aparece cobrando aí mais a OAB, eu não tenho notícia de concurso cobrando essas sociedades, mais a prova da OAB mesmo, de vez em quando cobra as sociedades e professor na prova. Mas elas são sociedades menores, sociedades menos importantes, tá? As sociedades de fato importantes, a em comum pela ausência do registro, porque muitos sócios fazem a sociedade, amanhã a gente... Exatamente, Adriana, elas caíram em desuso. E aí, voltando a falar da Incomum. A Incomum, ela tem muita importância, justamente porque os sócios fazem a sociedade, esquecem ou não tem dinheiro para fazer um registro. Hoje um registro, se você colocar contador ou advogado, vai em torno de R$1.000, mais tempo, mais burocracia de junta comercial, tá? Então, às vezes os sócios vão deixando e não fazem o registro. E aí vira uma sociedade em comum, ou fazem o registro lá na frente e o prazo temporal que não estava com registro, ele rege pelas suas regras da incomum e depois do registro ele vai reger pelas regras da sociedade já registrada. A em conta de participação, ela é importante pela ideia de investimento, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas têm a noção da existência dela, mas ela é uma sociedade muito importante pela importância do investimento. E as sociedades, aí sim, de fato as mais usadas, a sociedade limitada e a sociedade anônima, tá? A sociedade limitada, deixa eu pegar aqui, só abrir aqui para não esquecer de nada, que às vezes a gente vai falando, a cabeça, a memória vai dando tilt, tá? A sociedade limitada, ela está no Código Civil, aí no artigo 1052 a 1087, ela é regulada pelo Código Civil. Antes ela, do Código Civil de 2002, ela era regulada pelo Decreto-Lei 3.708. Com o Código Civil de 2002, ela passou a estar dentro do Código Civil, tá? Oi, Francis, tudo bem? Tem uma live amanhã. Para amanhã, pessoal, não perca a live que eu tenho com o Francis, tá? Sobre segurança jurídica e como orientar os clientes nesse momento tão complicado, tá? E Francis aí prestigiando a live de hoje. Mas não percam a live nossa amanhã às 6 horas da tarde, tá? E aí, voltando a nossa sociedade limitada, tá? A sociedade limitada, ela é uma sociedade contratual. É uma sociedade de pessoa, uma sociedade contratual. É uma sociedade de acordo de vontades. Ou seja, os sócios, eles precisam acordar através de um contrato. Contrato esse que, para reger sobre as regras da limitada, precisa ser levado a registro, na junta comercial, tá? E aí, esse contrato, como ele é um acordo de vontade, tudo que eu modificar no acordo, eu preciso refazer o contrato e preciso levar a registro. Por isso que a gente diz que ele é uma sociedade de pessoas, uma sociedade contratual, justamente pela essa característica de acordo de vontades entre os sócios. Ok? A ideia da sociedade limitada, às vezes pode parecer que essa sociedade ela tem alguma limitação, mas não, a limitação está na responsabilidade dos sócios. Os sócios é que tem limitação. Então, quando eu falo sociedade limitada, eu estou falando de uma sociedade que tem sócios com responsabilidade limitada. A limitação é o valor das cotas. E o sócio, quando ele entra na sociedade, ele tem que pagar umas cotas, tá? Ele tem que integralizar as cotas.
A responsabilidade desse meu sócio é por essa integralização, é por esse valor das minhas cotas. É essa minha responsabilidade enquanto sócio dentro da minha sociedade. Essas cotas, as cotas, elas são menor fração do capital social, tá? O capital social, o primeiro patrimônio que a minha sociedade limitada tem, ele é dividido em cotas. Cotas que pode ter valor igual, pode ter valor desigual. Mas as cotas, elas são inteiras. Eu não tenho fração de cotas. Eu não tenho meia cota, por exemplo. Eu não tenho 0,75 cota, 3/4 de cota. Eu só tenho cotas em valores inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda que a cota vale R$1,10, ou a cota vale R$1.000,502,16, tá? A cota, ela é unidade inteira. Ela é a menor fração do capital. O sócio, quando ele se torna sócio dessa minha sociedade limitada, e ele vai pegar essa cota, e aí a cota que faz parte do patrimônio dos sócios, ele tem que integralizar. Não sei se vocês já ouviram falar na integralização. O pessoal aí que é meu aluno está fazendo essa revisão, tá? A integralização é o ato de pagar pelas cotas, é o ato do sócio pagar pelo valor das cotas, tá? Essa integralização na sociedade limitada pode ser em espécie ou pode ser em bens, tá? Não admite na sociedade limitada a integralização em serviço. Você não pode integralizar trabalhando para a sociedade. Você ou necessariamente integraliza em bens ou você necessariamente integraliza em serviços. E aí, uma vez integralizado, uma vez pago, cessa a sua responsabilidade, tá? Cuidado, pessoal, com a integralização ficta. A integralização ficta é aquela integralização em que os sócios dizem que integralizou, mas na verdade eles nunca integralizaram coisa nenhuma. É muito comum, às vezes, você fazer uma sociedade, dizer, os sócios, 2 sócios, cada um, uma sociedade capital de R$1.000, cada um integraliza R$500 em espécie no ato da assinatura desse documento. E ninguém nunca viu os tais R$500. Oi, Ingrid. Oi, Neto. Oi, Alicia. Tudo bem? Ninguém viu esses tais R$500. Isso é uma integralização ficta. Eu disse que fiz, mas eu nunca fiz. Neste caso, a responsabilidade nunca cessa, tá? Você vai ser sempre responsável. Por quê? Porque você não fez o pagamento da cota, você não fez a integralização de fato. Você disse que fez, mas não fez. Beleza? Cuidado com essa integralização. Outra coisa importante que vocês têm que lembrar da sociedade limitada, na parte de cota, é a cessão das cotas. A cessão, a transferência das cotas. A transferência das cotas de um sócio para outro sócio não precisa da anuência dos demais sócios. Eu posso, como sócio, transferir as cotas para outro sócio. Nádia Alice, sócia com Maria e com João da sociedade, tá? Oi, Gugel, tudo bem? Bora marcar nossa live aí, tá? O Gugel tributarista prestigiando a gente aqui. Beleza? Então, bora, sessão de cotas. Eu, como sócia, Nádia Alice, Maria e João, sócios da sociedade, eu posso transferir minhas cotas para João e sair da sociedade sem nenhum perguntar a Maria, tá? Não é obrigado eu ter a concordância de Maria. Por quê? Porque João já é sócio. Não muda o aspecto pessoal da sociedade. Agora, se eu for colocar outra pessoa na sociedade, uma pessoa externa, aí sim, por causa do affectus societatis, da vontade de ser sócio, do ânimos da sociedade de pessoas, que eu falei lá no início da sociedade limitada, que a sociedade limitada é uma sociedade de acordo de vontades. Por esse acordo de vontades, se eu for colocar uma pessoa estranha na sociedade, eu preciso sim do consenso dos outros sócios, tá? Então, se eu vou fazer a transferência para alguém que não é para alguém que já é sócio, independe da vontade dos outros sócios. Se eu vou fazer a transferência para quem não é sócio, eu preciso da vontade dos outros sócios.
Precisa de ser de todo mundo, Nadia Alice? Não. Sócios que totalizem 3/4 do capital. A lei fala, eu não posso ter oposição de 1/4, 25%, e se eu não posso ter oposição de 1/4, isso quer dizer que 3/4 tem que concordar. Então eu tenho que ter consenso de, no mínimo, 75% do capital social, sócios que somem 75% do capital social. Importante, para a oferição desse percentual, eu não levo em consideração o capital social do sócio que está se retirando, porque o sócio que está se retirando, ele não pode opinar em quem vai entrar na sociedade, tá? Aí a Adriana fala, mesmo que a cota do sócio seja pequena, a lei não fala no percentual, ainda que você tenha uma cota, se você vai transferir essa uma cota, Adriana, para outro sócio que não é sócio, para alguém que não é sócio, eu tenho sim que ter a aprovação dos demais sócios, beleza? Tá? E aí, para finalizar a parte da sociedade limitada, a administração da sociedade limitada, hoje a administração é em órgãos, ela puxou muito a sociedade da anônima, tá? A sociedade ela tem a administração, a assembleia e o conselho fiscal. A administração é quem de fato administra, quem de fato exerce o poder de administrar, quem de fato está ligado à administração da sociedade. Tá? Aquela pessoa que está diretamente ligada ao nome empresarial, quem contrata, quem demite. Tá? A assembleia, que é a reunião de todos os sócios. A assembleia, que é a reunião de todos os sócios que vai ter que deliberar. Essa assembleia ela é ordinária. E a ordinária acontece no primeiro quadrimestre. Tá? A extraordinária acontece sempre que houver necessidade. A ordinária tem como principal função a aprovação das contas, a aprovação do balanço patrimonial, e a deve ser convocada pelo administrador. O Conselho Fiscal é um órgão facultativo, ele pode existir como pode não existir, não é obrigado que tenha Conselho Fiscal. Entendo de 2 a 5 pessoas, 2 a 5 membros, e aí sócios ou não sócios. Ah, esqueci de falar, o administrador também não precisa ser sócio. O administrador pode ser sócio ou não sócio. O importante do administrador é que o administrador tenha capacidade empresarial. Tá? E aí vamos para a sociedade anônima, aí nessa nossa revisão de sociedades, tá? A sociedade anônima, ela é uma sociedade de capital, uma sociedade formada por estatuto. Então, eu tenho um estatuto por aderência, já diferente da limitada, que é um acordo. Aqui é por aderência, eu não tenho esse acordo de vontades. Eu não tenho essa negociação propriamente dito. A sociedade anônima, ela está lá pronta, ou você se torna sócio e concorda, ou você não se torna sócio e não concorda, tá? Se você não concorda com o estatuto, você não se torna sócio. Diferente das outras sociedades anônimas, ela está regulada fora do Código Civil, ela está regulada na Lei 6.404, tá? É uma lei, apesar da Lei 6.404 ser uma lei de 76, é uma lei bastante atual. Ela está sempre se renovando, está sempre sendo atualizada, até porque as sociedades anônimas elas demandam ser atualizadas. A sociedade anônima, ela tem seu capital dividido em ações, tá? As ações aí como a menor fração do capital social de uma anônima, da mesma forma que a cota eu não admito fração de ação, as ações têm que ser inteiras, certo? Essas ações, elas têm várias classificações, mas a principal classificação é que classifica elas em ordinária e preferencial, sendo que a ordinária dá direito a voto na Assembleia e a preferencial não dá direito a voto na Assembleia. Tá? Então, todo sócio que tem ação ordinária, ela vota na Assembleia, tem direito a voto na Assembleia. Todo sócio que tem ação preferencial não vota na Assembleia, mas tem preferência na hora de receber seus dividendos, beleza? Essas ações,
elas podem ser integralizadas. E aí a integralização, o tipo de integralização das ações vai depender do momento em que eu tô comprando essas ações, tá? Oi, Dan, tudo bem? O momento em que eu tô comprando essas ações. Eu posso comprar essas ações direto da companhia, direto da minha sociedade anônima, e quando eu compro ela direto da minha sociedade anônima, eu tô fazendo a subscrição direta, então eu vou integralizar pagando as companhias, e a companhia pode aceitar espécie ou bens, tá? Tainá pergunta, em que situação é permitido as cotas em fração? Nenhuma, não tem nenhuma. A cota e a ação é a menor fração, não existe fração nem de cota nem fração de ação. Se você tiver duas pessoas sendo sócias da mesma ação ou da mesma cota, você vai ter que trabalhar isso em regime de condomínio, mas eu não posso dividir nem a cota nem a ação, viu, Tainara? Beleza? Então, voltando à integralização das ações. Se eu estou adquirindo direto da companhia, direto da sociedade, eu posso integralizar em bens ou em espécie. Se eu estou adquirindo de outro sócio, eu só posso integralizar isso em espécie, só em dinheiro, tá? E quem pode ser meus sócios na sociedade anônima? Os meus sócios na sociedade anônima depende de que momento eu estou falando. Porque se eu estou falando do momento da fundação dos sócios, da sociedade, o sócio fundador, ele tem que ser no mínimo 2 pessoas com capacidade empresarial. Por quê? Porque é ele que está criando a sociedade. É ele que está criando a lógica da sociedade, tá? Já o sócio que não é o fundador, aquele que entra posteriormente à fundação, esse pode ser qualquer pessoa. Esse não há exigência de ser não tem nenhuma exigência, não tem exigência de ser pessoa com capacidade empresarial. O sócio que não é fundador pode ser maior, menor, capaz, incapaz. Por quê? Porque ele não vai ter nenhum ato ali, tá? As exigências que a gente vai ter são para os órgãos. Para ser membro da diretoria, membro do conselho de administração, membro da Assembleia Geral ou membro do conselho fiscal, tá, meu povo? Eu fui um pouquinho rápida aí na sociedade anônima por causa da nossa hora, que só permite a live de 60 minutos e eu tenho um compromisso agora às 3 horas, tá? Então por isso eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou marcar com vocês uma outra live aí para tratar especificamente da sociedade anônima com vocês. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido a live, que tenham revisado aí a parte do direito societário. A gente fez esse apanhado geral aqui. Tirei algumas dúvidas de vocês. Quem tiver mais dúvida, deixa no direct que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Pessoal, que meu aluno aí, a gente tira dúvida no grupo direto da turma, beleza? Tá? Tchau, tchau. Beijinho pra todo mundo. Tchau.